Vamos começar agora a nossa aula sobre movimento unidimensional. Para início, vamos relembrar alguns conceitos que já vimos anteriormente. Primeiramente, referencial. O referencial é o conjunto de pontos ou o eixo referencial que permite determinar os estados de movimento, as trajetórias, as posições. Então, o referencial, como vimos, ele pode determinar diferentes observações sobre o movimento. O estado de movimento e repouso em relação ao referencial também são conceitos que vimos anteriormente. No caso, o movimento, ele é o estado em que o corpo altera sua posição em relação ao referencial, enquanto que no repouso o corpo mantém sua posição em relação ao referencial. Tanto o movimento quanto o repouso são estados referenciais, ou seja, um corpo pode estar em repouso em relação ao referencial e em movimento em relação a outro referencial, ou vice-versa. Também vimos o conceito de trajetória orientada, como um conjunto de pontos que um corpo ocupa, ou tende a ocupar, ou pode ocupar ao longo de uma linha qualquer. E essa trajetória é orientada se ela tiver uma direção preferencial, em que nós podemos estabelecer escalas, parâmetros numéricos para medir os deslocamentos nessa trajetória. Também já vimos o conceito de ponto material, de um corpo rígido principalmente, e o ponto material é toda situação em que o corpo pode ser considerado uma partícula, possa ser considerado como sem dimensão. Isso acontece quando as dimensões do movimento, quando o tamanho do movimento e o tamanho das grandezas relacionadas ao movimento são muito maiores do que as dimensões do corpo. Nesse caso, ele pode ser considerado um ponto material. Em geral, vamos estar falando de corpos rígidos, que são aqueles corpos que mantêm suas posições de suas partículas fixas umas em relação às outras, o que significa que eles podem ser considerados pontos materiais se forem pequenos em relação às distâncias e aos tamanhos das escalas utilizadas. É diferente, por exemplo, de gases ou líquidos ou ondas que não podem ser definidos como pontos materiais, nem como corpos rígidos. Bem, o primeiro conceito que vamos ver é o conceito de movimento unidimensional. Movimento unidimensional é o movimento de um ponto material em uma trajetória linear ou curva, caracterizada por uma única variável de posição ou deslocamento. Essa variável de posição ou deslocamento, geralmente nós representamos pela letra S ou pela letra X. Na maioria desse material, nós vamos utilizar a letra X para representar a variável unidimensional, como se fosse o eixo X, como se todo o movimento fosse no eixo X. Mas é comum também encontrar a letra S para indicar a variável espaço ou posição. Então veja, aqui nós temos um exemplo de uma trajetória linear orientada. Então imagine um móvel que percorre uma linha reta e nós temos uma orientação nesse sentido. Isso não significa que o corpo só possa andar neste sentido da seta. Ele pode ir para frente ou para trás, mas existe uma orientação da trajetória. Os marcos, ou seja, as escalas da trajetória, são orientadas no sentido da seta. É para esse sentido que os marcos crescem. Se nós imaginarmos uma estrada reta, a quilometragem na estrada seriam os marcos, e o sentido da seta seria o sentido em que a quilometragem aumenta, e claro que o sentido oposto é o sentido em que a quilometragem diminui. Então essa é uma trajetória orientada linear, ela é uma linha reta. Já essa aqui é uma trajetória curvilínea, vejo que há uma curva aqui, e ela não orientada, ou seja, não dá para saber para onde que essa trajetória aumenta a sua escala. De toda forma, essas duas trajetórias são unidimensionais, porque eu posso caracterizar as duas por uma única variável de posição. Eu posso considerar pontos aqui e um único ponto de posição vai caracterizar a posição que um corpo ocupa nessa trajetória. Então, por exemplo, aqui o corpo pode ocupar a posição 0, 1, 2, 3, ou então menos 1, menos 2, menos 3, e é só um valor que caracteriza a posição. Da mesma forma, nessa trajetória curvilínea. Então, quando eu só tenho uma única variável de posição a ser considerada, eu estou tratando de um caso de movimento unidimensional. São exemplos de movimento unidimensionais, por exemplo, a queda dos corpos em direção à Terra, né? A queda quando o corpo cai reto, né? Quando é jogado diretamente para cima e cai reto. Não é exemplo se eu jogar numa trajetória curva, se eu lançar um corpo e ele fizer uma curva, e não é o caso de um movimento unidimensional. Outros movimentos unidimensionais, um carro, por exemplo, percorrendo uma trajetória daqui a Cuiabá, uma linha de trem,
Todos esses são casos de movimentos que nós podemos tratar como unidimensional. E o que é um movimento retilíneo? É o movimento de um ponto material, de um corpo, de uma partícula, em uma trajetória linear retilínea. Nesse caso, está restrita ao movimento linear, podendo ocorrer em uma dimensão, que nós podemos chamar de x, ou só y, ou só z, ou mais dimensões ao mesmo tempo, x, y, z e outras inclusive. Então, por exemplo, aqui nós temos um eixo XY, que é o nosso eixo referencial, e nós temos em roxo uma trajetória linear, ou seja, retilínea, na direção do eixo X. É uma trajetória orientada, inclusive. Em geral, eixos de referência sempre são orientados, né? Sempre são orientados, claro, porque um eixo tem uma origem e tem direções, tem sentidos preferenciais. Então, eles sempre são orientados, diferente de uma trajetória qualquer que pode não ser orientada. De todo modo, dentro dos conceitos de mecânica, de cinemática e dinâmica, a gente sempre trabalha com trajetórias orientadas, até para definir os marcos de movimento. Bem, essa trajetória aqui, ela é uma trajetória retilínea unidimensional no eixo X. Ela poderia ser uma trajetória também retilínea unidimensional no eixo Y, sem problema. Já essa aqui em laranja é uma trajetória retilínea bidimensional, porque à medida que o corpo vai se deslocando, ele vai mudando a sua posição x e a sua posição y. Então, um ponto qualquer sobre essa trajetória é caracterizado por uma trajetória retilínea bidimensional. Nós poderíamos pensar, por exemplo, numa mesa de sinuca, a posição das bolas, elas estão a uma distância e uma largura dessa... É uma distância tanto da borda x quanto da borda y dessa mesa de sinuca. Então ali nós vamos ter trajetórias bidimensionais. Se essas bolas saltarem ainda, erguerem, forem levadas para cima, aí nós vamos ter uma trajetória tridimensional, onde nós teremos largura, comprimento e altura. No caso das bolas presas à mesa, nós temos movimentos bidimensionais, onde só variam largura e comprimento. Na verdade, variam suas posições em relação à largura e comprimento da mesa de sinuca. Observem também que movimento retilíneo e movimento unidimensional não são coisas opostas. Nós podemos ter, por exemplo, um movimento unidimensional, ele pode ser tanto retilíneo como pode não ser retilíneo, ele pode ser curvilíneo. Da mesma forma, um movimento retilíneo ele pode ser tanto unidimensional, num único eixo, como ele pode ser bidimensional, ou tridimensional, ou até quadridimensional, em conceitos de física moderna. Então, eles não são conceitos opostos, na verdade são conceitos complementares. A gente pode ter movimentos retilíneos e unidimensionais, movimentos bidimensionais retilíneos, movimentos unidimensionais não retilíneos e por aí vai. Vamos ver agora, começar a ver os nossos conceitos importantes dentro da cinemática, além daqueles que a gente já viu anteriormente. Daqueles que nós já vimos. Bem, o primeiro deles é a posição. Como eu disse, nós podemos usar a letra S, mas aqui nós vamos usar a letra X. Nem todo movimento unidimensional é na coordenada X, mas a gente prefere essa letra por convenção. Então, a posição é um ponto em um eixo ou trajetória orientada, que define a localização de um corpo, geralmente um ponto material ou partícula, né, para ocupar uma única posição. Porque se esse corpo tiver dimensões, ele ocupa mais de uma posição naquela trajetória. Então, estamos falando de pontos materiais. Então, a posição é o ponto nesse eixo ou trajetória que o corpo ocupa. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma trajetória linear, e veja que ela é orientada, ela tem uma seta preferencial. Essa trajetória eu chamei de S, e esse símbolo aqui significa, esse M entre parênteses significa que essa trajetória é medida em metros. Nós temos aqui um zero, que nós chamamos de origem da trajetória. Nós temos vários pontos nessa trajetória. A posição 1, a posição 2, a posição 3. Veja que está crescente, as posições são crescentes no sentido da seta orientada e elas são decrescentes no sentido oposto. Posição -1, -2, aqui é tudo metros, né? Porque é a escala da trajetória. Então, nós temos uma trajetória orientada com vários marcos, ela é escalada, ela tem várias escalas aqui definidas. E aqui nesse ponto P0, imagine que seja a posição de um corpo. Então, qual seria a posição desse corpo? Seria P0 igual a 2 metros. Ou seja, esse corpo aqui ele está na posição 2 metros dessa trajetória. Poderia estar em qualquer outra. Essa posição do corpo é o que chamamos de posição inicial. É a partir daqui que a gente vai estudar o movimento. É a posição que ele começa o movimento que estamos estudando. É importante não confundir posição inicial com origem da trajetória. Então vejam que origem é diferente de posição inicial. O corpo não precisa começar o seu movimento na origem da trajetória.
ele pode começar o seu movimento em outro ponto qualquer. Posição inicial e origem da trajetória não são a mesma coisa. Nesse segundo caso, nós temos um movimento bidimensional. Veja aqui um eixo XY, X na horizontal e Y na vertical, caracterizado por um conjunto de pontos, né? São eixos orientados, claro. E nós temos duas posições aqui. A posição P1, que é a posição representada aqui pelo 2, 4. Então veja que eu posso escrever P1 igual 2, 4. O eixo X primeiro e o eixo Y depois, por convenção. Se tivesse uma terceira dimensão colocaríamos o terceiro ponto aqui. E aqui nós temos as unidades em metros. É redundante colocar as unidades em metros porque elas já estão representadas aqui. O Y está em metros, o X em metros. Então eu poderia colocar simplesmente 2 e 4. Da mesma forma, o ponto P2 está na posição X igual a 5 e Y igual a 2. Então aqui eu coloquei 5, 2. Veja que eu não coloquei as unidades de medida porque já estão expressas no gráfico. Então, quando eu tenho uma dimensão, um movimento unidimensional, eu coloco a posição representada apenas por um número. Como eu falei, só tem um número para caracterizar a posição. Quando eu tenho posições bidimensionais, eu tenho mais de um número, mais de uma coordenada. Então essa é a diferença. Os nossos casos de estudo nesse trabalho, nós vamos trabalhar apenas com os casos unidimensionais, como é expresso no título dessa aula. De todo modo, eu dei alguns exemplos bidimensionais para vocês compreenderem a diferença. Mas o nosso tema de estudo é o movimento unidimensional. Enfatizo, no entanto, que os casos de movimento unidimensional, depois eles vão poder ser usados para a gente estender esse estudo para os casos bi e tridimensional, porque geralmente a gente decompõe o movimento bidimensional ou tridimensional. Em muitos casos ele pode ser decomposto para eixos de referência simples, e cada eixo tem uma equação específica iguais essas que, seguindo a mesma mecânica que nós vamos estudar aqui para movimentos unidimensionais. Bem, vamos ver agora o conceito de deslocamento. O deslocamento dentro da mecânica é representado por esse símbolo aqui, ΔX. Esse delta é uma letrinha grega, ΔX, né? Delta é uma letrinha grega que representa variação, e x, no caso, é variação de posição. Então, o deslocamento é justamente a variação de posição. Depois nós vamos ver que em física, dentro da representação matemática, física, o delta é variação de qualquer coisa, do tempo ou de outras grandezas, da velocidade. Toda vez que eu escrevo delta alguma coisa, significa variação daquela coisa, um valor final menos inicial. Então o deslocamento é a diferença entre duas posições ocupadas por um corpo, muito provavelmente em diferentes momentos, né? Claro, porque se for no mesmo momento, nós estamos falando da mesma posição. Bem, então essa é a fórmula do deslocamento, ΔX igual x2 menos x1, ou seja, a posição ocupada no segundo momento menos a posição ocupada no primeiro momento. O 2 e o 1 subscritos aqui, eles são apenas para lembrar a gente que é uma posição após a outra. Não quer dizer que uma é maior que a outra, qual que é maior, não quer dizer que a segunda é maior que a primeira, nem quer dizer que eu tenho que usar 1 e 2, eu posso usar inicial e final, eu posso usar x1, x0, qualquer símbolo que eu me lembre que é uma posição final menos uma inicial. Por exemplo, vamos pensar essa trajetória em azul claro aqui, na trajetória S, e vamos pensar num corpo que se movimenta da posição 1 para a posição 3. Esse deslocamento vamos chamar de deslocamento 1. Então, de onde o corpo saiu? Da posição 1 metro. E para onde ele foi? Da posição para a posição 3 metros. Qual foi o deslocamento aqui? É só eu fazer a posição final, que é 3 metros, tá? Menos a posição inicial, que é 1 metro. Então, é final menos inicial. 3 menos 1. Ou seja, ele se deslocou 2 metros. Esse foi o primeiro deslocamento. Se deslocou 2 metros. Por que é metro? Porque a escala foi dada em metros. Se a escala tivesse sido dada em quilômetros, então o deslocamento seria 2 quilômetros. Um outro móvel fez um deslocamento ΔX2. Ou pode ser o mesmo móvel, mas em outro momento. Mas ele fez um deslocamento ΔX2. Então ele saiu da posição 1 e foi para a posição menos 2. Então ele se deslocou para trás na trajetória. Foi da posição 1 para a posição menos 2. Qual é a posição final nesse caso? É essa aqui, para onde ele foi, menos 2. E qual a posição inicial? Essa aqui de onde ele veio, 1. Então eu pego a final, que é menos 2, menos a inicial, que é 1. Então menos 2 menos 1, eu tenho menos 3 metros. Então veja que ele se deslocou exatamente 3 metros, 1, 2, 3. E por que tem um menos aqui? Porque se ele se deslocou contra a trajetória. Então está correto esse deslocamento negativo. O deslocamento ele pode ser negativo. Indica que o corpo se deslocou no sentido oposto à trajetória.
Então esse é o conceito de deslocamento. O conceito de deslocamento ele tem várias importâncias dentro da mecânica. Por exemplo, para definir o tipo de movimento. Então nós podemos ter movimento progressivo, que é um deslocamento no mesmo sentido da trajetória. É o caso desse primeiro aqui, né? Então no deslocamento progressivo, nós temos um deslocamento positivo. Nesse caso, o ΔX é maior que zero. Enquanto que nós podemos ter um movimento regressivo, ou comumente chamado de retrógrado, que é um deslocamento no sentido contrário da trajetória. Nesse caso, o deslocamento é negativo, o ΔX vai ser menor que zero. Então, se a gente pensar como exemplo a BR-364, como vocês sabem, o marco zero dela é logo após Vilhena, ali no posto de fiscal. E a BR, ela cresce, a escala dela, no sentido de Porto Velho. Então, nós temos ali, aproximadamente em frente ao IFRO de Cacoal, o quilômetro 228. Então esses são os marcos. Quem está se deslocando de Vilhena para Porto Velho está fazendo um deslocamento positivo, está fazendo um movimento progressivo. E quem está se deslocando no sentido Porto Velho-Vilhena está fazendo um movimento retrógrado, com deslocamento negativo. Esse conceito depende da orientação da trajetória. Se a BR tivesse sido considerada feita com marcos ao contrário, então seria o oposto. O movimento progressivo seria de Porto Velho a Vilhena e o movimento retrógrado seria de Vilhena a Porto Velho. É uma questão referencial. Vamos ver aqui um exemplo numérico. Se eu tenho aqui o ΔX1, vai ser um movimento nessa trajetória da posição -1 até a posição 3. Então, esse é o ΔX1. ΔX1, x2 menos x1, então quem é a x2? É a posição final, ela saiu do -1, foi para 3, então a posição final é 3, menos, quem é a posição inicial? É essa posição que ela saiu, -1. Observem, dessa forma, que quando tem um menos aqui, quando eu tenho um número negativo, eu simplesmente coloco ele entre parênteses para respeitar os jogos de sinais. Então aqui, 3 menos -1 dá 3 mais 1, que no caso são 4 metros. Veja que faz todo sentido, porque quanto que ele se deslocou nessa trajetória? 1, 2, 3, 4. Ele se deslocou 4 metros, mesmo tendo saído de uma posição negativa. Já o segundo móvel, ele sai da posição 3 e vai para a posição 1. Então, quem é a posição final dele? 1. E quem é a posição inicial? 3. Então, o deslocamento dele vai ser a final, que é 1, menos a inicial, que é 3. Logo, 1 menos 3, menos 2 metros. Esse foi o deslocamento. Por que esse deslocamento é negativo? Porque ele está se movendo contra a trajetória. Então, ele saiu do 3 e foi para 1. Nesse segundo caso, nós temos um movimento retrógrado, enquanto que no primeiro caso, em que o ΔS era positivo, o ΔX, o deslocamento era positivo, nós tínhamos movimento progressivo. Então, movimento progressivo a favor da trajetória, movimento retrógrado contra o sentido da trajetória. Observem que definir um movimento retrógrado não significa que o corpo está na parte negativa da trajetória. Aqui o corpo está na parte positiva da trajetória e mesmo assim teve um movimento retrógrado, porque ele fez um sentido contrário à trajetória. Da mesma forma, esse corpo 1 aqui, ele estava na posição negativa da trajetória e fez um movimento progressivo, porque ele se deslocou no sentido positivo da trajetória. Bem, um outro conceito muito importante é o conceito de distância, que é o conceito mais próximo do que a gente utiliza no dia a dia para várias medições. Então a distância é a soma positiva, tá, de todos os deslocamentos que um corpo faz. Todos os deslocamentos feitos por um corpo. Bem, então, se fôssemos colocar isso matematicamente, nós diríamos o seguinte: D, que é a letra que usamos para distância, é igual deslocamento 1 mais deslocamento 2 mais quantos deslocamentos ele fazer. Essas barrinhas significam módulos, ou seja, nós vamos pegar somente os deslocamentos, vamos transformar todos os deslocamentos em positivos. Nós queremos saber, com a distância, quanto que o móvel realmente andou, independente de ter sido a favor ou contra a trajetória. Então aí você já observa que distância é diferente de deslocamento. Deslocamento importa saber se foi a favor ou contra a trajetória. Já a distância, não, são todos deslocamentos positivos. Então vejam o seguinte, imagine que o móvel tenha saído aqui da posição 1 e foi até a posição 3. Depois ele saiu da posição 3 e foi até a posição -1. Ora, se eu perguntasse para vocês qual foi o primeiro deslocamento? Ora, foi da 1 para 3, então 3 menos 1, 2. Está aqui, deslocamento 1 é 2, 3 menos 1, 2 metros.
Qual foi o deslocamento 2? Ele saiu do 3 e foi para o menos 2. Então pega, ele foi para o menos 1. Então pega menos 1, que é o final, menos o 3, que é o inicial, e nós temos menos 4. Veja que de fato ele andou, ó, do 3 para o 2, do 2 para o 1, do 1 para o 0 e do 0 para o menos 1. Foram 4 metros no sentido negativo, então por isso menos 4. Mas se eu quero saber a distância, eu estou falando da soma positiva de todos os deslocamentos. Então ele se deslocou 2 para cá e 4 para cá. Não importa se é negativo, ele se deslocou 4. Se eu somar 2 e 4, eu vou ter uma distância percorrida de 6 metros. 2 mais 4. Então, pela fórmula, eu somo 2 e o menos 4, porém eu somo em módulo. 2 mais o módulo de 4, que é o próprio 4 positivo. Essa operação matemática ela transforma qualquer número negativo em um número positivo. Então, 2 mais 4 são 6 metros. Ou seja, a distância aqui são 6 metros. Vocês poderiam perguntar, e o deslocamento? O deslocamento, nós temos o deslocamento 1 e o deslocamento 2. E se nós considerássemos o deslocamento total? Essa conta não foi feita aqui na tela, mas é muito fácil de ser feita. Ele saiu da posição 1 e foi para a posição menos 1. Então, quanto que ele se deslocou? Ele saiu do 1 e foi para o menos 1. Qual foi o deslocamento total? Ora, 2 metros negativo. Negativos. A gente vê aqui, ó, saiu do 1, andou 1 metro, andou mais 1 metro, então 2 metros negativos. Ou se fizer menos 1, que é o inicial, nós temos menos 2 metros. Então o deslocamento total são menos 2 metros, enquanto que a distância são 6 metros. Então você já observa que distância e deslocamento não são a mesma coisa. Em muitos casos, é mais interessante a gente usar a distância, em outros casos, o deslocamento. Nas definições de velocidade, por exemplo, para os conceitos de física, o conceito de deslocamento é mais importante, no controle de tráfego, nos princípios da mecânica de movimento. Porém, em muitos casos, a gente tem que considerar a distância. Por exemplo, para considerar o consumo de combustível de um carro, não basta saber que um carro estava na garagem de manhã e está na garagem à noite. É preciso saber o quanto que ele efetivamente percorreu de quilômetros durante o dia. Então, aí eu tenho que usar o conceito de distância. Então, é uma questão de... nós temos os dois conceitos, deslocamento ou distância, e é o contexto que vai nos dizer qual deles devemos utilizar. Então, algumas relações aqui entre distância e deslocamento. Primeiro, que a distância é sempre uma grandeza positiva e o deslocamento não. Está muito claro, né, que a distância ela soma as partes positivas dos deslocamentos. Então ela sempre vai ser uma grandeza positiva. E ficou muito claro que o deslocamento não. Veja que nós temos deslocamentos negativos. A distância percorrida por um corpo será igual ao deslocamento somente se o deslocamento do corpo for em um único sentido positivo. Então, de modo geral, distância e deslocamento não são iguais. Porém, se o corpo fizer vários deslocamentos todos no sentido positivo, aí sim nós vamos ter uma distância igual ao deslocamento. E se o deslocamento do corpo for somente no sentido negativo, aí a distância ela vai ser igual ao deslocamento, exceto pelo sinal. Por quê? Porque se todos os deslocamentos do corpo forem negativos, ele vai ter um deslocamento total negativo, enquanto que a distância vai ser a soma positiva desses deslocamentos, e nós vamos ter uma distância positiva, que será numericamente igual ao deslocamento. Então, nesses dois casos, podem ser similares, quando os deslocamentos forem sempre numa única direção. Agora, quando os deslocamentos forem em vários sentidos, nós temos distâncias e deslocamentos completamente diferentes. Um último conceito, mais um conceito importante, na verdade, é o conceito de intervalo de tempo, que também conhecemos bastante esse conceito. Quando olhamos as horas passar no relógio, ou quando cronometramos o tempo entre duas atividades, nós estamos, na verdade, verificando o intervalo de tempo. Então, o que é o intervalo de tempo? É o tempo transcorrido entre dois momentos diferentes, ou a diferença de tempo entre dois eventos de movimentação e localização de um móvel. No caso aqui, dentro da mecânica, nós estamos falando de movimento de corpos, então sempre vamos estar relacionando a algum movimento de um móvel, de uma partícula. É importante que a gente transforme esse conceito de intervalo que a gente tem na nossa mente numa equação matemática para que possamos utilizá-las nas nossas equações. Então, o intervalo de tempo ele é um ΔT. Já vimos que ΔT é uma variação, no caso aqui, uma variação de tempo. Então, ΔT é simplesmente T2 menos T1. T2 e T1 aqui são tempo final e tempo inicial. O tempo que um corpo, se ele tinha uma atividade no tempo 1 e uma atividade no tempo 2, é a final menos a inicial.
Vamos até dar um exemplo aqui. Se um carro saiu de uma cidade às 9 horas da manhã e chegou em outra às 15 horas da tarde, né? Às 15 horas do dia, que é a tarde, qual foi o intervalo de tempo dessa viagem? Ora, eu simplesmente pego o tempo final menos o tempo inicial. 15 menos 9 são 6 horas. Nós temos que ter o cuidado, por exemplo, que se for uma viagem de um dia para o outro, nós vamos ter que considerar um intervalo de 24 horas, porque o intervalo de horas é cíclico, não é verdade? Então nós temos que considerar isso para fazer o cálculo. Não basta fazer a diferença simples, porque aí nós vamos ter um resultado errado devido à ciclicidade do nosso sistema de medição de horas.